Essa patente ela consiste num processo novo de concentração dos extratos de própolis através de processamento com membranas, nesse caso de membranas de nanofiltração. Esse processo é considerado bastante importante porque a gente torna a própolis um produto mais disponível para ser aplicado no mercado. Então, essa foi uma pesquisa que foi desenvolvida aqui na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, com uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente partiu do princípio que a própolis era um produto com grandes propriedades funcionais, mas com pouca aplicabilidade no mercado. Então a gente tentou achar um processo que disponibilizasse esse produto. Então a gente partiu de alguns processos de concentração que atualmente eram usados na própolis e via que ele tinha algumas desvantagens e tentou dissipar essas desvantagens com a aplicação do processo de membranas. A gente prepara o extrato de própolis com água ou com álcool como solvente, conforme é utilizado no mercado, apesar de que no mercado não é usado tanto a água ainda como solvente. E após o preparo do extrato, esse mesmo extrato ele é concentrado num processo com membranas, onde todos os compostos principais eles são retidos na membrana e o solvente que foi anteriormente aplicado, ou a água ou o álcool, é retirado do processo, como numa filtração comum de um pó de café, onde o café passa por baixo e o pó fica em cima. Nesse caso, os compostos principais da própolis, que são os flavonoides e os compostos fenólicos, ficam retidos e a água e o álcool saem da solução. As vantagens principais desse processo de concentração por nanofiltração, em relação aos processos tradicionais, que seria evaporação, liofilização e algumas outras, é que essa tecnologia ela não requer altas temperaturas para realizar a concentração, e o que pode acarretar numa economia muito grande de energia utilizada no processo, e permite que a maioria dos compostos não sejam degradados, já que nos processos com altas temperaturas pode haver alguma degradação desses componentes. Então a gente acredita que isso aumenta mais ainda o valor da própolis após o processo de concentração do que nos processos tradicionais. A principal inovação é que a gente torna disponível um extrato de própolis proveniente do extrato aquoso, com baixa concentração de solvente, nesse caso a água ou até mesmo o álcool que foi aplicado, e ele possibilita que a própolis seja aplicada em outros processos industriais, na indústria de alimentos como ingrediente, na indústria cosmética também como ingrediente de alguns compostos, possibilitando que essas atividades funcionais que ele tem importantes, por exemplo, atividade antioxidante, antimicrobiana, antifúngica, entre outras, sejam utilizadas para o nosso benefício. Então, caso a própolis possa ser utilizada como num alimento, por exemplo, ela pode substituir alguns ingredientes artificiais, podem ser substituídos pela própolis. Como decorrência desse primeiro estudo, eu continuo estudando esse mesmo processo, variando um pouco o pH das soluções aquosas. Então, a gente acredita que aumentando um pouco o pH dessas soluções, a gente pode extrair alguns compostos a mais. E é isso que a gente continua estudando. A gente fez o pedido de patente desse processo junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E a gente acredita que várias empresas podem ter interesse nessa tecnologia, principalmente indústrias de extratos vegetais ou até mesmo apiários e cooperativas de apicultores, que podem, hoje em dia, eles só visam o lucro através do mel, mas o própolis é um produto muito importante produzido pelas abelhas e que pode trazer um grande lucro para esses apicultores através do aumento do valor agregado da própolis a partir do processo de concentração por membrana. A Inova está trabalhando, que é a agência de inovação da Unicamp, está trabalhando em busca de parcerias com indústrias que estejam interessadas nessa tecnologia.